Bem-vindos a mais um podcast da LESP. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação. Eu recebo o André Luiz Brown, que é diretor pedagógico das FATECs. A gente vai entender um pouquinho todo o processo, tudo que a FATEC oferece e o diferencial do aluno que faz, né, esses cursos. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu é que agradeço, Nani. É importante a gente poder estar aqui, dar algumas informações das FATECs no podcast da LESP. Bom, André Luiz, eu peço então para a gente falar um pouquinho do vestibular, né? Do primeiro semestre já foi realizado agora no começo de janeiro. Quais são os principais cursos ofertados por vocês? Olha, são mais de 90 cursos, né? A gente tem 93 cursos em oferta em todo o estado de São Paulo. São 77 FATECs, né? Unidades de ensino. Em 70 municípios do estado de São Paulo. Os cursos mais procurados geralmente são do eixo tecnológico de informação e comunicação, que é análise e desenvolvimento de sistemas. Né? Depois a gente tem aí alguns cursos de gestão, como gestão empresarial, do eixo gestão e negócios, que são notadamente os mais procurados no vestibular. A mudança, Nani, que é bem interessante, é que para esse ano a gente teve, além do nosso processo seletivo vestibular para as FATECs, o Provão Paulista, que é para todo o estado de São Paulo, para o ensino médio público, que pôde também acessar as FATECs, né, ou pleitear uma vaga nas FATECs a partir do Provão Paulista. E isso aumentou e muito a procura. A gente teve 140 mil inscritos com primeira opção só no Provão Paulista. Nossa! Né? Então a gente tem essas duas formas de ingresso, o vestibular, que é o nosso processo seletivo, e o Provão Paulista, que também direcionou muita gente do estado para as FATECs. Muito interessante. Então já vê, né? Porque a gente falou no passado muito sobre o Provão Paulista e agora a gente já está conseguindo ver na prática o quanto ele de fato está promovendo essa inserção dos jovens, essa maior procura pelo ensino superior. Verdade, né? Então a gente verifica um aumento, né, no acesso de ingressantes, né, para o ensino superior. E assim, com uma abrangência, como são escolas públicas do estado de São Paulo, também entraram municipais e poderiam ter de outros estados, desde que viessem fazer o provão aqui em São Paulo, aumentou bastante a procura e a relação candidato-vaga nas FATECs. Já foi possível entender também se essa procura de alunos de fora do estado aumentou, se teve ali uma porcentagem, uma proporção ali que já que aumentou mesmo desses alunos aqui nas FATECs? Majoritariamente são do estado de São Paulo. Mesmo. E a gente ainda não tem as matrículas, né? A gente tem esses números de demanda em função do portal de escolha de cursos e instituições de ensino superior. Então lá, o candidato do Provão, ele está lá, USP, Unesp, Unicamp, Univesp e as FATECs. Então, a partir desse portal de escolha, né, das instituições de ensino superior e cursos, que a gente verificou os números desses inscritos se candidatando a vagas nas FATECs, nos cursos superiores de tecnologia. Bom, você falou dos cursos mais procurados, né, que tem sempre relação com informação, comunicação e também gestão. Vocês conseguem entender por que esses cursos acabam chamando mais atenção do candidato? Olha, os cursos do eixo de informação e comunicação, da área de TI, já tem uma alta demanda e a gente também vê, em paralelo, como somos educação profissional e tecnológica, a gente tem por obrigação e por missão que acompanhar o setor produtivo e o mundo do trabalho. E a gente já tem os números de um gap até, da quantidade de vagas que existe e que são bem remuneradas também para esse eixo de TI e atuação, e que, mesmo com a formação que a gente tem no Paula Souza e nas FATECs, ainda assim esse mercado carece né, de profissionais da área. Então, a gente entende que a procura também está associada a essa questão. E também, na verdade, é um mercado que acaba sendo um pouco dinâmico, né? Então, assim, as pessoas, elas estão se formando, mas estão sempre se atualizando. De fato, tem essa lacuna, porque é, de certa forma, uma carreira nova, né? A gente pode dizer assim, ainda dá para colocar ali nas carreiras novas. Então, tá sempre precisando mesmo de pessoas e pessoas cada vez mais atualizadas com o que está acontecendo, que é o que vocês promovem também no ensino, né? Isso, né? Então, como eu dizia, a gente é educação profissional e tecnológica. Todas as FATECs só ofertam curso superior de tecnologia, dentro de eixos tecnológicos aí, né? São 10 eixos tecnológicos que a gente trabalha, dos 13 que tem no Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia. E todos esses cursos a gente tem por missão, né? Temos como obrigação de monitorar, de acompanhar o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, o setor produtivo. Então a gente tem alguns currículos
que são elaborados desde sua concepção em parceria com empresas do setor produtivo, entendendo que aquela formação, o desenvolvimento daquelas competências é necessário para a atuação profissional desses alunos das FATECs. Agora, qual que é o diferencial do profissional que ele é formado por uma FATEC? Isso, quando a gente fala de curso superior de tecnologia, eles são mais focados. Né? Os cursos superiores de tecnologia do Centro Paula Souza, que as FATECs ofertam, tem em média 2.400 horas de matriz curricular, mais 160 horas de TCC e 240 de estágio. Mas existe uma série de direcionamentos para práticas profissionais, para o estágio supervisionado e para desenvolvimento de competências, ou seja, o itinerário formativo, o currículo desses cursos, eles são alinhados, o que a gente fornece na formação, com a atuação profissional. Então, a gente costuma equiparar a trilha profissional que essa pessoa vai trilhar com o nosso itinerário formativo. Né? Então, por exemplo, a gente tem alguns cursos que também são inovações das FATECs, certificações intermediárias e microcertificações. Então, ao longo do curso, esse aluno recebe certificações por competências que ele vem desenvolvendo ao longo do curso. E isso ele também pode usar no mercado de trabalho, ele já pode compartilhar, por exemplo, num LinkedIn, numa rede social, e pode, claro, agregar isso ao currículo dele antes mesmo da formação. E você até falou, né, um pouco de uma parceria com empresas que elas mostram para vocês o que elas estão precisando, o que elas estão procurando. Então, a gente pode dizer que também as empresas estão mais próximas desses próprios candidatos que podem ter uma vaga nesses lugares? Sim, sim. Primeiro porque a concepção do currículo tem que estar alinhada né, com o setor profissional, com a atuação profissional, ou seja, com o mercado de trabalho. E essas parcerias com as empresas vai além da história de elaboração e concepção de currículo. Então, por exemplo, a gente tem muito forte nos currículos dos diferentes eixos e cursos um componente curricular, que é uma disciplina que chama-se Projeto Integrador. Geralmente são em todos os semestres do curso, né, esses projetos, e esses projetos, a ideia é que os alunos trabalhem por projetos, trabalhando problemas reais do mundo do trabalho, das empresas, que costumam fornecer esse tipo de problema para eles desenvolverem um projeto, buscando uma solução em função disso. Né? Então, esse diferencial que a gente entende muito mão na massa, muito prática de como é a prática na atuação profissional dele. Que no final das contas é justamente isso que acaba fazendo diferença, né? Porque é uma coisa que a gente sempre conversa até no próprio jornalismo. A gente fica lá 4 anos na faculdade, não que a faculdade não seja importante, porque ela é muito importante. Mas às vezes o que a gente demora 2 anos para aprender na faculdade, aprende em 1 mês trabalhando na empresa ali, realmente dando a cara a tapa, entendendo. Então, o aluno ele já acaba tendo essa experiência um pouco antes do que algumas outras modalidades de cursos. Isso. Inclusive, né, a gente tem uma modalidade que é um programa que o Centro Paula Souza inovou. A gente foi até citado pelo MEC no projeto Verticaliza, que é o programa AMS, é um programa de articulação do ensino médio técnico com o ensino superior tecnológico. Então, é um programa de 5 anos. O aluno entra pelo vestibulinho, pelas vagas do vestibulinho, já ciente que ele tem a possibilidade de, em 5 anos, ele cursa 3 anos o ensino médio, com a habilitação técnica, que ele escolher da educação profissional, e depois mais 2 anos de ensino superior tecnológico. O que possibilita esse programa é justamente a articulação dos currículos, do nível de ensino médio com habilitação técnica e o superior tecnológico. Então, isso agrega num programa de 5 anos essas 2 formações, e esse programa ele tem uma obrigatoriedade de sair com parceria já firmada com as empresas. E essa parceria, a empresa que faz o convênio para a parceria, ela tem que ministrar 200 horas de atividades de contextualização profissional. E essas atividades de contextualização profissional são a partir de um referencial de competências que existe lá no Centro Paula Souza, daquele curso em específico. Então, isso nutre o trabalho da empresa, e a empresa dá mentoria, visitas técnicas, pequenos cursos de qualificação complementar, no sentido de dar o olhar da empresa dentro dessas 200 horas de atividade de contextualização profissional. Então, a gente já vê os alunos, desde o ensino médio, já com a possibilidade de ter essas práticas na empresa, e que depois eles acabam indo, seja por estágio, ou trabalhando nos projetos integradores com os problemas dessas empresas. Então, nesse programa, por exemplo, a gente tem ótimos números, assim, um resultado bem interessante
de diminuição de evasão, né, retenção desses alunos ao longo do programa todo, desses alunos rapidamente também. A gente teve muitos efetivados ou que foram estagiar nas empresas, né? Então, essa parceria da formação e educação profissional com as empresas do setor tem dado muito certo. E é um programa inovador que a gente tem muito orgulho lá no Centro Paula Souza. Inclusive, é ele que eu gostaria de abordar um pouquinho mais agora, né? O AMS, vocês tiveram a primeira turma formada agora no final do ano, porque é uma modalidade, de certa forma, recente, né? São 5 anos, como você disse, então a primeira turma começou lá em 2019, se eu estou certa aqui das minhas contas de cabeça. Então, 2019, né? Um pouquinho até antes da pandemia, ainda teve esse desafio aí de estabelecer o AMS durante a pandemia. Então, como é que foi essa primeira turma? Qual foi o retorno dela? O que vocês já conseguiram perceber com esses alunos? Bacana. A gente teve 3 unidades, 3 FATECs, que implantaram o que a gente entende como os pilotos desse programa. FATEC Zona Leste, a FATEC São Caetano e a FATEC Americana. Então, nessas que foram em 2019, implantados os pilotos do AMS, começando com o ingresso pelas vagas do vestibulinho, e eles foram cursando os 3 anos do ensino médio, só que esse programa, com exceção da FATEC São Caetano, que os alunos começaram na ETEC e depois migraram para a FATEC, os outros, desde o ensino médio, da educação básica, eles já vão para dentro das FATECs. Então já há uma ambientação com o ambiente universitário, né? E essa troca e essa interseção de ensino médio técnico com ensino superior fica fortalecida e você consegue estabelecer esse currículo, um itinerário formativo que veio desde o ensino médio até o ensino superior. Então essa verticalização curricular, ela é bem interessante e a gente pode verificar isso, por exemplo, nos catálogos que a gente tem no MEC, né? Existe o catálogo de cursos técnicos e você, ao verificar o catálogo de cursos técnicos, você já verifica lá sinalizações do que o aluno deveria continuar cursando no ensino superior tecnológico. Então, essa também é uma base do programa. A gente articula os cursos de mesmo eixo tecnológico, com 3 anos de habilitação técnica, mais os 2 no superior. Então, isso possibilita que você pense um itinerário formativo de ensino médio e superior, que em 5 anos esse aluno consegue percorrer todo esse itinerário formativo e ter essa formação. E nesse sentido a gente verificou uma diminuição muito grande, por exemplo. Os alunos, a gente teve números de 90% dos que terminaram o ensino médio indo para o superior. Nossa. Né? Então, isso é um dado bem interessante porque existe uma certa evasão que a gente vê no ensino superior e no ensino médio. Esse programa articulado tem ajudado na manutenção e tem formado, a gente entende que forma um super profissional, porque ele já vem com uma habilitação técnica desde o ensino médio e prossegue isso no superior tecnológico. Bom, é muito interessante isso, porque a gente ainda, parece que a gente bate na mesma tecla, mas as consequências da pandemia foram muito fortes, inclusive nessa questão da evasão. Então a gente percebe que muitos alunos da rede pública, eles acabam tendo que sair da escola justamente porque eles precisam arranjar um emprego, eles precisam ajudar a família, precisam ir atrás do dinheiro ao invés de ir atrás da formação. Então modalidades como o AMS, eles vêm aí para suprir, não suprir, né, mas para resolver esse problema? Isso, Dani. O nosso perfil de alunado é muito do aluno que trabalha, né? Ou seja, é trabalhador, por isso o nosso período noturno tem uma demanda muito maior, né, de candidatos para estudarem no período noturno. Mas essa questão de poder aliar a questão do trabalho com a formação também é um norteador para a gente, que a gente tem que ter essa convergência da formação com a empregabilidade. A gente tem até trabalhado um conceito de trabalhabilidade, porque o aluno pode se formar e ir para o emprego. A gente tem dados de que 1 ano depois de formado, 80%, 90% desses alunos já estão empregados, mas que também tem a informação de, como você disse, alunos durante o curso que conseguem um emprego, e para que eles não deixem, né, de estudar em função da manutenção do emprego, a gente teve alguns ajustes de currículo que também foram possíveis a partir da pandemia. O Centro Paula Souza também inovou e saiu na frente rapidamente a gente transitar para o digital lá em 2020, quando começou a pandemia. Então, praticamente, a gente não parou as aulas, a gente parou um tempo de um recesso para estruturar tudo isso, né, a forma digital de conseguir fazer o estudo à distância, o remoto,
com aulas síncronas, né? Porque majoritariamente nossos cursos são presenciais, e isso também deu muito certo. E isso possibilitou que, dentro de um percentual que a lei permite, a gente inserisse 20% de educação à distância nos cursos presenciais. Então, como você disse, né, primeiro houve uma preocupação do Centro Paula Souza até com a inclusão, porque quando a gente teve a pandemia, os alunos precisavam de computadores, eles precisavam de ter acesso à internet. Então, houve um trabalho forte do Centro Paula Souza de fornecer chips, por exemplo, à época da pandemia, para que eles tivessem acesso à internet, né, e facilitado alguns dispositivos, seja notebook ou, notadamente, eles usavam celular nessa época. E também a mesma coisa para os professores. A gente teve um trabalho forte de capacitação e formação dos professores de como transferir aquela aula presencial para o meio digital. Então, essa experiência também deu força para o Centro Paula Souza e nas FATECs você ter esses 20% à distância, em cursos presenciais. A gente tem um único curso, que é o Gestão Empresarial, que é 100% à distância e que aumentou bastante a demanda também. Mas, nesse sentido, eu posso dizer para você, pós-pandemia, de que a gente acabou com a lição aprendida, inserindo o que permite a lei desses 20%, e isso vem ajustando também essa questão de deslocamento geográfico do aluno, seja da questão do trabalho para a escola, ou ainda para ele poder acessar uma FATEC, né? Então, isso os alunos vêm gostando bastante também dessa proposta para os cursos presenciais. Bom, então, até em relação ao AMS, AMS, né? Teve que ter algum tipo de ajuste de estrutura, porque você comentou, né? Eles acabam vivendo no ambiente de faculdade. Então, na verdade, uma parte eles vão frequentar as instalações de ETECs e outras de FATECs, é isso? Isso, né? A gente teve no início, como eu disse, dos 3 pilotos, 2 eles já começavam em FATEC, né? Desde o ensino médio. E um estava na ETEC, para concluindo os 3 anos, iria para a FATEC. Mas a diretriz norteadora era que eles já começassem numa FATEC. E para isso, Nani, teve mesmo que um grande estudo da legislação, porque a gente teve que atender a legislação do ensino superior, mas também a legislação da educação básica. E aí, no que diz respeito à infraestrutura, como você falou, a gente teve que verificar que as FATECs tivessem a estrutura de alimentação que a educação no ensino médio precisa ter, quadra poliesportiva para os alunos usarem e laboratório de ciências. Então, assim, são 3 pontos que de infraestrutura física, as FATECs que não tinham, elas tiveram que se adequar para poder atender esse público, né? E também para os gestores, para os diretores das FATECs, eles tiveram que aí adquirir um pouco de expertise, porque começaram a gerir um alunado diferente, né, do que antes era em ETEC, também em FATEC. Então, tanto a questão da legislação educacional, como algumas adaptações de infraestrutura, foram necessárias para atender a legislação de ambos os níveis de ensino da educação. Agora, você comentou que iniciou, né, em 3 unidades. Atualmente, são essas mesmas 3 ou ampliou? Hoje a gente está com cerca de 30 unidades de ensino. Nossa, 10 vezes mais. Isso, veio se ampliando e por adesão, né? Porque para aderir isso, um diretor de ETEC e um diretor de FATEC, eles encaminham um memorando conjunto solicitando a implantação do programa AMS. Então, já tem que ter essa articulação conjunta dos 2 níveis de ensino. E, a partir daí, a gente começou a ampliar o programa AMS, mas, a princípio, né, a gente tinha 4 cursos. De administração para processos gerenciais, né? Então, o técnico de administração para o tecnólogo em processos gerenciais. O técnico das pilotos, né, foi técnico em desenvolvimento de sistemas, para o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. A gente teve do técnico em química para o tecnólogo em processos químicos, e a gente teve o técnico de logística para o tecnólogo em logística. 4 cursos. Hoje já são 12 cursos que têm a proposta pedagógica articulada nos seus currículos. E aí isso vai se ampliando também com a diversificação de currículo. Mas essa ampliação de unidades de ensino, a princípio foi por esses 4 cursos, e agora, em 2024, né, o primeiro semestre de 2024, a gente está implantando novos currículos, como o de automação para automação, o de agronegócio para agronegócio, dentre os cursos, vamos dizer assim, novos, de currículos novos, né, além desses 4 que a gente já tinha
com articulação entre os níveis de ensino formatado. Agora tem essa modalidade AMS, mas ainda tem as ETECs e depois as FATECs. Qual que é o diferencial? Quais são as diferenças, né, entre essas duas modalidades que o aluno escolhe para alguém que está agora, vai entrar no ensino médio? Ele está em dúvida entre escolher essa modalidade AMS ou ir para uma ETEC e depois para uma FATEC. Quais são os diferenciais? É um perfil, de fato, que vai acabar atraindo diferente de aluno? Olha, quando a gente fala da ETEC, ensino médio, né? A gente chama de MTEC, lá é o que é integrado. Então, ensino médio integrado com a técnico, habilitação técnica. De oferta regular. E no ensino superior a gente tem os cursos superiores de tecnologia de oferta regular, 3 anos, como eu te falei, 2.400 horas. O ensino médio é o nível médio técnico da educação profissional e tecnológica. Então ali ele vai formar os alunos egressos do ensino médio uma habilitação técnica, ele sai formado técnico, né? E nesse sentido ele já pode trabalhar, como a gente diz, técnico profissionalizante, ou seja, ele já pode trabalhar numa determinada profissão com o cargo de técnico, né? E ao passo que aquele que vem direto para o ensino superior, ele vai adquirir depois do ensino superior o grau de tecnólogo naquele eixo ou não. Então, os alunos que procuram uma ETEC e depois a FATEC, primeiro a questão do AMS, é que ele já tem que estar ciente que é um programa de 5 anos, ele já consegue enxergar essa articulação nesse horizonte. Olha, eu vou fazer 3 anos de ensino médio, com habilitação técnica em desenvolvimento de sistemas, depois eu vou cursar mais 2 de análise de desenvolvimento de sistemas. Então, ele já enxerga isso. Mas também o aluno que pensa em procurar uma ETEC, é que ele está procurando, quando a gente fala do novo ensino médio hoje, a gente tem diversos itinerários formativos. O que a gente chama de 5º itinerário é a educação profissional, é o ensino profissionalizante. Então, esse é o diferencial do aluno. É muito alinhado na educação profissional ao mundo do trabalho, né? À trabalhabilidade, para que ele se forme e tenha uma empregabilidade, né? O curso é pensado na atuação profissional. Então, isso tem uma boa diferença, vamos dizer, do ensino médio regular para o ensino médio com habilitação técnica no METEC. E a mesma coisa na FATEC, né? A gente não trabalha com bacharelados, por exemplo. É só curso superior de tecnologia, que são cursos mais focados em eixos tecnológicos específicos, para a formação desse egresso. E nesse caso, a gente falou, né, do atrativo das empresas, de um aluno que cursa uma FATEC. No caso da AMS, qual que é o atrativo também diferencial para as empresas? Isso, para as empresas, elas conseguem acompanhar e verificar o desenvolvimento da competência desses alunos, né, e inclusive a partir daquilo que ela desenvolve dentro da empresa. Então, muitas empresas começam a identificar nos alunos, às vezes muito antes de se formar, a possibilidade dele ser um contratado dessa empresa. Então, a parceria da empresa é porque ela também dá um olhar, seja por mentoria, visita técnica, por isso que a gente chama de atividades de contextualização profissional. Então, por exemplo, esse aluno do programa AMS de Desenvolvimento de Sistemas, essas horas de atividade de contextualização profissional são direcionadas para como ele atuaria na empresa, como é que ele vai trabalhar ali. Então, para as empresas, elas também têm essa vantagem de poder entender, desde a concepção do currículo até a formação, que está desenvolvendo as competências necessárias para atuar na empresa. E, por outro lado, o aluno ele tem essa visibilidade da empresa também poder contratá-lo, também dar o estágio, e, de qualquer forma, ele também aprender questões muito similares à atuação profissional dele dentro da empresa. Bom, das FATECs vocês já tiveram também um retorno do ENAD, né? Da avaliação do ENAD. Como é que foi? Né, isso para a gente é muito gratificante. Nós pertencemos ao Sistema Estadual de Educação, ou seja, não teríamos a obrigatoriedade de fazer o ENAD, que é federal, mas as FATECs do Centro Paula Souza já fazem o ENAD há um bom tempo e a gente tem ótimos resultados, né, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Então, a gente tem cursos, por exemplo, né, a gente teve agora ótimos resultados do que saiu em 2023, na verdade, do ENAD realizado em 2022, que era do eixo de gestão e negócios. A gente teve cursos com notas, assim, em primeiro lugar no Brasil, 6º lugar no Brasil, dependendo da unidade de ensino, mais cursos com nota máxima no ENAD, que é o conceito 5, e uma grande maioria dos cursos com nota 4, que é outra nota de excelência. Então, isso é uma avaliação externa, né, de indicadores que o MEC e INEP colocam, né, que é para o ENAD,
e que a gente consegue verificar nesse desempenho dos estudantes que os currículos estão num caminho certo no sentido de desenvolver as competências necessárias, ministrar o conteúdo que exige para formar aquele perfil de egresso. E esse resultado aparece no ENAD. Então, assim, muitos conceitos 5 e muitos conceitos 4, na maioria dos casos. E, por exemplo, o Conselho Estadual, quando a gente fala de avaliação e regulação, ele renova o reconhecimento do curso para aqueles que têm um desempenho de excelência, 4 e 5. Ou seja, aquela visita de um especialista que vai em loco, na faculdade, verificar a qualidade do curso, eles também estão considerando agora o ENAD e estão dando a renovação de reconhecimento a partir desse resultado. Então, a gente tem muitos cursos que acabam se servindo desse tipo de questão junto ao Conselho Estadual de Educação. Agora eu queria falar também de um programa que vocês têm na FATEC, é na FATEC mesmo, né, de intercâmbio. Como é que funciona? Os alunos, eles fazem essa parte do curso fora em quais países? Isso, olha, o intercâmbio, Nani, a gente fala que é do Centro Paula Souza porque é para os 2 níveis de ensino. Ele é promovido para a ETECs também, né? E também para a FATECs. Esse intercâmbio a gente chama de intercâmbio virtual e a gente tem 2 formas. Esse intercâmbio, acredito que do que você está mencionando, é o que os alunos que têm o melhor desempenho acadêmico são selecionados e ganham intercâmbio em outros países, né? Notadamente Reino Unido, né? que esses alunos majoritariamente foram fazer esse intercâmbio. Mas a gente tem também, aí nesse caso, nas FATECs, o que a gente chama de projetos colaborativos internacionais, porque ele também entra, né, como uma espécie de intercâmbio virtual. Ou seja, são alunos e professores da FATEC desenvolvendo um projeto com alunos e professores de uma universidade no Chile, nos Estados Unidos, em outro lugar. Então, eles trabalham juntos num mesmo projeto, por isso projeto colaborativo internacional. E promove esse intercâmbio também, né? Então, a gente entende como um intercâmbio virtual, e esse intercâmbio que você se referiu no início, de mobilidade acadêmica mesmo, para fazer esse intercâmbio e estudar fora. A diferença que veio agora, nos últimos anos, é que há uns 4, 5 anos atrás, esse tipo de intercâmbio, o aluno era selecionado aqueles que estavam se formando. Tá. E agora é verificado para não prejudicar os estudos desse aluno enquanto estão no intercâmbio, mas que ele faça esse intercâmbio e retorne ainda tendo curso para fazer aqui no Brasil. Então, é um pouco desse o diferencial. E também tem o curso de línguas estrangeiras que os alunos que tiverem na FATEC também vão poder ter acesso. Isso é verdade, Nani. A gente tem, na verdade, uma diretriz para todos os cursos, que essa diretriz a gente entende, principalmente o inglês, porque a gente tem diretrizes linguísticas para o inglês e para o espanhol. Mas no caso do inglês, a gente entende que é também o desenvolvimento de uma competência profissional. Então, por exemplo, os alunos de análise e desenvolvimento de sistemas, muito do que eles vão lidar com codificação, programação e etc., eles lidam muito com o inglês. É verdade. Então, existe o que se chamava lá de inglês técnico e tal, mas a gente trabalha com a oralidade para que ele entenda o inglês, e por isso a gente tem o máximo possível que a gente pode aplicar dessas disciplinas de línguas nos cursos. Então, é feito um estudo no currículo, mas eles têm geralmente de 1º ao 6º semestre a disciplina de inglês e 4 semestres de espanhol. Entendendo que isso é uma competência profissional que necessita de desenvolvimento para ele atuar profissionalmente. Não, a gente fala muito mesmo, né? Que hoje em dia, até daqui a pouco, o inglês já vai ficar ali, já é quase uma necessidade muito básica, né? Como ali um português fluente para escrever um e-mail, a gente também está precisando de um inglês fluente. Então também traz justamente vem de encontro para resolver essa demanda do mercado de trabalho como um todo. Sim, por exemplo, no eixo de informação e comunicação, quando a gente fala da área de TI, a gente também tem muitos alunos que tem aí uma conjunção do que você falou de pandemia e com a questão de línguas, dele trabalhar remotamente para outros países, ou dele ir para outro lugar para trabalhar, onde ele vai usar a questão das línguas e também a questão de atuar remotamente, como a gente colocou nos cursos. Mas essa diretriz é porque, exatamente como você falou, Nani, a gente não tinha essa visão de que o ensino superior ele não vai se dedicar a ensinar línguas, né? São escolas de idiomas que têm essa... Ou o próprio aluno que procura, né, essa escola como extra. Isso. Então,
a proposta pedagógica no que diz respeito a línguas tem uma diretriz bem forte, porque a gente tem nivelamento, ou seja, tem um exame quando ele entra para fazer o nivelamento e verificar onde ele vai, o que ele pode eliminar de inglês e o que ele pode se inserir, e a gente também avalia o rendimento desses alunos na língua. E, então tem todo um processo, existe uma diretriz e uma equipe de professores que olhando só para essa questão dos idiomas e principalmente o inglês, mas também o espanhol. E quando a gente fala dessa política de línguas, é claro, inglês, espanhol e também o português. Mas tem um curso só aqui na FATEC São Paulo que tem 4 idiomas. Ele tem inglês, espanhol, francês e alemão. Nossa, e o alemão é difícil, viu? Mas esse é um único curso que que legal. É de assessoria internacional, né, que tem 4 idiomas no currículo. Bom, agora para a gente finalizar, vou fazer a pergunta que todo jornalista adora, que é as expectativas, os desafios agora para 2024. O que vocês gostariam agora de conquistar nesse ano? Olha, Nani, a gente está muito contente, né, com esse aumento na procura e na demanda. Né, a gente sabe que isso é geral no ensino superior no Brasil, né, não é... Até extrapola a questão de Brasil, essa questão de acesso ao ensino superior. Até o programa MS foi inspirado num programa lá de fora, né, para promover o acesso ao ensino superior. Então, a gente tem uma expectativa muito boa com relação a esse aumento na demanda e que a gente tenha a formação completa desses alunos, com a retenção desses alunos dessa demanda, porque, veja, a gente tem 40 vagas por curso turno. Então, se eu tenho lá cursos que eu estou como provão, teve caso de 900 alunos por vaga. Então, ou seja, a gente vai conseguir colocar 40, né? Então, aí a gente ainda está deixando de atender, né? Mas por isso, eu acho que o que a gente tem de muito forte é reter esses alunos e cada vez mais pensar no desenvolvimento de qualidade de processo de ensino-aprendizagem, capacitação e qualificação dos docentes e professores para novas metodologias e o uso de tecnologias e os recursos digitais para o processo de ensino-aprendizagem também. Bom, muito bacana. Eu agradeço, viu, André, pela atenção aqui com o nosso podcast, por participar aqui com a gente, explicando, destrinchando aí, né, tudo que o Centro Paula Souza aí na parte de ensino superior, dessa modalidade nova aí, por ter explicado tudo isso pra gente. Obrigada. Eu que agradeço, Nani. É muito importante e muito satisfatório para a gente poder trazer informações aqui do Centro Paula Souza, especificamente das FATECs do Centro Paula Souza. Bom, é isso então, esse foi o podcast da LESP de hoje. A gente recebeu o diretor pedagógico das FATECs, André Luiz Brown, explicando um pouquinho aí como é que funciona o ensino superior aqui, tecnológico e tecnólogo. A gente volta no próximo episódio.